Shalom! Bem, hoje é o nosso 35º dia da leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar rapidamente aqui a respeito do capítulo 24 e capítulo 25 de Levítico. Como eu falei, todo o Antigo Testamento está sempre apontando para Jesus, né? E é especial demais todos esses capítulos. E esse capítulo 24, ele começa falando o seguinte: é uma ordem de Deus, que Deus dá a Moisés, e fala o seguinte: olha, Moisés, dê uma ordem para o povo, para que o povo, os filhos de Israel, tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O que ele está falando aqui é o seguinte: para que houvesse luz no candelabro, era necessário que se colocasse o óleo, o azeite, né, o azeite puro da oliveira. E a oliveira, ela tem vários significados, ele tem várias simbologias. E uma delas, ele fala da simbologia da consagração. Lembra lá no Salmo 128, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Então ele fala que a esposa ela vai ser como uma videira frutífera, mostrando que o fruto da oliveira uma simbologia da unção, é uma simbologia de uma consagração de uma família abençoada. Existem vários significados, né? Várias simbologias, mas eu gostaria de pensar também que a oliveira, que é esse material que é utilizado para manter a luz do candelabro acesa. Presta atenção. Eu quero pensar que essa oliveira também ele tem a ver com a restauração de vidas, né? Ele tem a ver com a nossa restauração espiritual. Porque lá em Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês são ramos e vocês foram enxertados na oliveira. Vocês eram oliveiras bravas e agora vocês foram enxertados na oliveira de tal forma que em vocês mesmos vocês não conseguem produzir nenhum fruto. Vocês não conseguem produzir nada. Tudo vem à seiva, tudo vem da raiz, que é Deus, não é? Então ele fala que essa oliveira ela precisa estar sendo caracterizada na nossa vida diária. E que o que é interessante é que o candelabro, que é o local onde precisa estar a luz acesa o tempo todo, o profeta Zacarias ele vai dizer que o candelabro ele simboliza os olhos de Deus que estão em toda a terra. Está lá em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10. Então a conclusão é muito clara. Eu preciso queimar, olha que interessante, diante de Deus, para que, como Jesus disse lá em Mateus, nas bem-aventuranças, para que a minha luz possa brilhar, não é? Então, a luz ela só vai brilhar se eu estiver tendo essa característica da oliveira verdadeira em mim. Então, presta atenção, tudo apontando para Jesus. Eu acho muito interessante essas explicações, né? Essa palavra tremenda que a Bíblia traz, que dá uma reflexão maior na nossa mente e na nossa fé também. E logo após, ele vai falar que há também colocado lá dentro do tabernáculo os 12 pães. Tinha uma mesa e era colocado 12 pães, 6 de um lado e 6 do outro, representando as 12 tribos de Israel. E o texto vai dizer que ele representa uma aliança que Deus fez entre Deus e o povo israelita. E vocês lembram lá o que Jesus falou na ceia? Ele vai falar do sangue, que é a aliança, mas a aliança também
é a convicção de que nós participamos do corpo de Cristo. E ele fala assim, eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Esse pão aqui no tabernáculo, ele simboliza, ele representa Jesus. Tudo levando para Jesus. Por isso que você precisa entender que o pão, ele é o corpo de Cristo, nós fazemos parte de um todo. Eu não sou corpo de Cristo sozinho, eu faço parte, eu sou um pedacinho dos 12 pães. Né? E mais, depois disso, ele vai contar a história de um rapaz, de um filho, que ele era filho de uma israelita e o pai era um egípcio. E ele, por ser filho de egípcio, talvez, ele blasfemou contra Deus. E essa blasfêmia teve uma consequência. Moisés não sabia nem o que fazer com esse rapaz. Apresentou diante de Deus e Deus falou assim, olha, pela santidade e pelo exemplo, ele tem que ser morto à pedrada. Deus foi muito rude nesse julgamento? Não. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte, a aliança de Deus é uma aliança que tem que ser feita com muita seriedade. Não adianta você ser metade santo, porque a impressão que dá é essa, porque esse rapaz aqui, esse jovem, ele era filho de um israelita, filho de uma aliança, uma bênção, mas do outro lado ele era filho de um egípcio, que não tinha uma aliança com Deus. Então é mais ou menos como aquela pessoa que vai à igreja, que a igreja é uma bênção, ministra, às vezes prega, às vezes toca, às vezes está no louvor, às vezes está no ministério infantil, está envolvido em algum ministério na igreja, mas a sua vida fora da igreja é uma vida dúbia, é uma vida em pecado, é uma vida que não tem consagração. Então há uma consagração quando está na presença de Deus, na presença da igreja. Fora da igreja não há consagração. Então, nesse sentido, é promiscuidade e o final é morte. Então, a nossa vida tem que ser totalmente consagrada ao Senhor. Eu posso ser filho de crente e não ser crente. Não é? Então, tome cuidado para que você não blasfeme, porque você está diante de Deus na igreja, é uma bênção, mas fora da igreja você vive uma vida de egípcio. Não é? E no capítulo 25, ele vai falar aqui rapidamente a respeito do que ele aprendeu, do que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, que foi a respeito do descanso. Fala assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão plantar durante 6 dias e no 7º dia a terra tem que descansar, vocês não podem plantar. Sabe o que eu entendo disso? Eu entendo que Deus, ele nos dá a oportunidade de confiar nele. É verdade, porque seria muito natural eu falar assim, não, eu vou plantar, porque se eu não plantar, eu não vou comer, eu confio no meu braço, eu não confio em nada disso, eu não sei o que Deus está falando, eu confio na minha capacidade. Nós somos o tempo todo tentados a pensar que nós somos capazes de alguma coisa. E Deus fala assim, olha, vocês precisam confiar. No 7º ano, vocês não vão plantar, a terra tem que descansar. E mesmo assim, não vai faltar alimento para vocês. O que é isso? É confiança. Olha, e tem mais, e fala assim, olha, o Pentecostes era 49 dias depois da Páscoa. Mas aqui havia uma questão da libertação dos escravos, que eles trabalhavam 49 anos e no 50º ano ele era livre. Então, qual era a garantia de que os serviços que o escravo estava fazendo, ele iria continuar sendo feito? Tudo passa pela confiança em Deus, de que Deus é que está no controle de todas as coisas. Por isso que eu estou amando ler Levítico, eu estou aprendendo tanta coisa que a gente aprende que não dá tempo de falar em 10 minutos. Mas eu tenho certeza que se você ler e orar, buscar uma direção de Deus, Deus vai falar muito com você. Tá joia? Tenha uma excelente leitura e Deus abençoe. E amanhã é o nosso último dia de Levítico. Se preparem, nós já vamos entrar em Números, que é o 3º livro do Pentateuco. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.